Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém. Sejam bem-vindos a mais um devocional Mulheres, de autoria da pastora Viviane Marchinello. São devocionais que têm edificado as nossas vidas. Por isso devemos honras, glórias ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, está fazendo e irá fazer. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda gratidão. E o devocional de hoje tem como tema tempestades que nos reposicionam. E o mesmo foi extraído no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 4 de Jonas, que está escrito assim: O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. A autora aqui, ela nos fala que a história de Jonas é um exemplo clássico sobre a importância de não resistirmos aos comandos do Senhor. O profeta fora chamado por Deus para pregar o arrependimento à cidade de Nínive, mas em vez de obedecer, preferiu embarcar em um navio para Tarsis e fugir. Nesse trajeto, foi surpreendido por uma tempestade, lançado ao mar, engolido por um grande peixe e, após 3 dias, jogado em terra firme. Finalmente, Jonas decidiu obedecer os ninivitas, Os ninivitas, e alcançar o arrependimento. A autora fala que Jonas decidiu obedecer e os ninivitas foram alcançar o arrependimento por meio de sua pregação. E ela nos traz alguns ensinamentos fundamentais, que a mesma tira deste livro, deste ensinamento. O primeiro é: você pode ouvir o Senhor e mesmo assim não obedecê-lo, como está escrito no capítulo 1, no versículo 1 de Jonas. Escutar a voz de Deus não é o suficiente, é necessário obedecer, posicionar-se. O segundo ponto que ela nos traz aqui de ensinamento: você pagará um preço para fugir. Está no versículo 3 do capítulo 1 de Jonas. Não pense que a fuga será de graça. Ela tem um custo. Quantos estão fugindo da vontade divina porque descobriram que Deus é Deus e faz o que quer? O Senhor não... Ela fala assim, que muitos estão fugindo da vontade divina e descobrem, que Deus é Deus. Se descobrem, da vontade divina e descobriram que Deus é Deus e faz o que quer. O Senhor não se dobra aos nossos desejos. Ele tem um plano e o cumprirá. Uma vida enrolada, estagnada e sem propósito, muitas vezes é fruto das fugas que financiamos.
E o terceiro ponto aqui é: não podemos verdadeiramente fugir de Deus, como está em Jonas 3, capítulo 3, versículos 1 e 2. Ela continua falando assim: há uma graça especial que nos encontra ao estarmos no centro da vontade de Deus. Não existem forças, pessoas ou quaisquer coisas que resistam ao seu agir. No cerne da vontade divina, tudo se encaixa e flui naturalmente, ainda que não seja confortável ou fácil. Às vezes as tempestades precisam nos alcançar, pois elas revelam a vontade, a autoridade e caráter de Deus. Expõe também a necessidade de seguirmos na direção para a qual Ele nos conduz. As adversidades podem ser amigas leais que nos levam a ajustar nossa vida aos planos celestiais. Jonas, que eu diga, né? Jonas, que eu diga. Ele foi para o lugar errado, por isso a tormenta o alcançou. E ela finaliza falando assim: mulher, você está enfrentando tribulações em seu trabalho, saúde ou ministério? Quem sabe elas não tenham vindo da parte de Deus? Algumas vezes o Senhor não nos poupará das tempestades e grandes peixes, a fim de nos reposicionar de acordo com a sua soberana vontade. Amém? É um texto bem profundo, real. Jonas, ele viveu momentos difíceis por desobedecer a Deus, desobedecer o mandado de Deus, né, a ordem de Deus, que ele fosse até a cidade de Nínive, levar o evangelho, falar do amor de Deus ali para aquela comunidade. E ele se desviou pegando outro navio para Tarsis. E ele foi ali provado que não vale a pena desobedecer a Deus. E eu achei interessante aqui nos pontos de ensinamentos que a autora nos trouxe. Ela nos fala aqui que nós podemos ouvir a voz de Deus e mesmo assim não obedecê-lo. Que também nós pagamos um grande preço por fugirmos do que o Senhor nos ordena. E também não podemos fugir de Deus. Não podemos, por mais que nós queremos, às vezes, fugir de Deus, nós não podemos, porque Deus, ele está no comando, está no controle de todas as coisas das nossas vidas, e ele tem propósitos e ele cumpre. Independente da nossa vontade ou não, ele cumpre. Ele cumpre, querendo ou não. O Senhor cumpre aquilo que ele tem proposto para as nossas vidas. Então, que nós aprendamos no dia de hoje, com esse devocional, com a vida de Jonas, que devemos não somente ouvir a voz de Deus, mas obedecê-lo. Fazer o que ele nos manda. Não adianta querermos fugir. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui aprendendo mais de Ti, aprendendo mais dos Teus ensinamentos. Como é bom, Senhor, conhecer a Tua palavra, nos alimentarmos dela. Como é bom, Deus, aprendermos com os nossos irmãos do passado
E Jonas, a história de Jonas nos traz um grande ensinamento, que devemos sim buscar ouvir a tua voz, mas também colocar em obediência, obedecer o que o Senhor nos manda fazer, o que o Senhor nos ordena. Não adianta querermos fugir, Pai, do que o Senhor tem para nós. Por isso nos dê sabedoria e discernimento para cumprir o teu querer, a tua vontade, não a nossa. Eu oro te pedindo e te agradecendo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz. Desejo a todos um bom restante de semana. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus.